Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Hoje estamos aí no dia 353. Falta muito pouco para nós finalizarmos a nossa leitura da palavra de Deus em um ano. E olha, eu estou feliz de ter conseguido fazer isso com vocês, de ter feito essa jornada e que seja feito para a glória dele. Então, agora mais no finalzinho desse ano, não vamos enrolar tanto, né? Quer dizer, eu gosto de falar muito, mas vamos nos ater à leitura dela e finalizar com a graça do Senhor. Beleza? Faltam poucos dias, 353 para 65, faltam 13. 12, com hoje, é isso aí. Então, sem mais delongas, bora para a nossa leitura. Muito bem. Estamos aí na nossa leitura de 353, estamos aí finalzinho, gente do céu, que beleza. E olha, se você quiser retomar, se você é novo, não importa, o que importa é que nós possamos deixar isso cíclico. Então você pode ir lá, você vai ver as coisas que eu fiz no ano de 2025, esse ano. Você vai ver as coisas que eu fiz em 2025, neste ano, mas que isso fique registrado como história, né? Vai ficar registrado na internet. E que a gente faça isso para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, pega lá a sua Bíblia, 365, ou se você quiser começar ano que vem, comece ano que vem, já compre agora já a tua Bíblia 365, para que você possa estar caminhando para a leitura do Senhor, beleza? Então você que está junto nessa jornada, vamos lá, 353, estamos aí em Sofonias 1:1 até 3:20, e assim vamos ler a palavra hoje, amém? Qualquer coisa, descrição aqui embaixo, se você não tem uma Bíblia dessa que é separada nos dias, tem a descrição embaixo de toda a passagem que está sendo lida no vídeo do dia. Beleza? Então vai lá. Sofonias 1, 3, 20. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, ó, você lembra aquela tabela? Amanhã eu vou divulgar ela. Já tem vários outros vídeos que falam sobre essa tabela. E lá você sabe quando Sofonias exerceu o seu ministério profético como profeta. E a linha do tempo nos mostra bem esse comecinho. Ele fala quando aconteceu isso. Foi nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, naquele período dos reis. Então você pode ir naquela tabelinha, tem um videozinho que mostra lá e um pouquinho sobre essa tabela, o que tem nessa tabela, como você faz a leitura dela, o uso dela. Você vai lá nesse vídeo, lá na descrição tem o link para você fazer o download dessa tabela para te acompanhar na sua leitura do Antigo Testamento, ok? Continuando. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofertas com os ímpios, as ofensas com os ímpios. Exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei desse lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre o terraço adoram o exército do céu
e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa de seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra. Contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Reúna-se e concentrem-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, dos povos dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte deles. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Campos de ortigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhe sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar o adorarão.
Também você, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão tanto os pelicanos como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo: eu sou a única, e não há outro além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores, do meio dela os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade, ele não comete injustiça. Manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz, não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminei nações, as suas torres estão destruídas, tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar em nenhuma de suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, ele não proferirá mentiras, e de sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados. Se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Jerusalém, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naqueles dias se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você, ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e são os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agitarei contra todos os que a afligem, salvarei os que cocheiam e
recolherei os que forem expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Você vê que os profetas, eles falam, e assim acontecerá ao remanescente de Israel. Isso está falando sobre Jesus. Está falando sobre o ministério dele. Ele, quando vir, ele vai transformar. Então, esse é o Filho, é o Deus Filho que virá. E ele restaurará todas as coisas. E por causa dele, em Jerusalém, é por causa dele que Deus cuidará do seu povo. Porque se for deles, se for por causa de nós estamos fadados à perdição. Estamos fadados a ficar fora de tudo que é imaginável. Que é belo, que é maravilhoso de estar na presença dele. Estaremos fora, perdição eterna. E é por causa de Jesus, por causa do amor dele por nós, deles por nós, é que nós temos essa alegria de estar com ele. Beleza? Por isso que precisamos de Jesus em todos os instantes. Apocalipse 10, 11. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Imagine algo assim maravilhoso que foi falado através desses trovões na visão de João. Só ele sabe. Só ele sabe. Só ele soube o que estava lá. Isso não desperta uma certa curiosidade na gente? Mas saberemos lá. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então eu fui ao anjo, pedindo-lhe o que me desse o livro. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Pegue o livrinho da mão do anjo, e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Salmo 138, 1:8. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentastes a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso
contudo atenta para o humilde, os soberbos, e ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará ao bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Provérbios 30, 11 e 14. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. E assim terminamos a nossa leitura de 353. Que bom que você está aí, fico muito feliz que você está engajado, você que está caminhando junto conosco. E eu vou dizer uma coisa, é maravilhoso estar na presença do Senhor e Ele ministrar os nossos corações a respeito das coisas que são eternas, e é o que falado aqui na palavra do Senhor. Ok? Sem mais delongas, dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, e assim o YouTube vai entender que é bom transmitir e compartilhar vídeos como esse, que propagam o Evangelho através das Escrituras e as Escrituras transformando a vida das pessoas, ok? Deus abençoe e nos vemos no dia de amanhã.